Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Agora a gente entra com a introdução em uma outra ferramenta, que no caso é o forro, tá? Só antes de entrar no arquivo que a gente já está trabalhando, eu procurei fazer um arquivo teste, né? Isso mais para ser didático mesmo, para que a gente já entre lá no projeto, né, com o forro e não tenha a complexidade do projeto que a gente já está trabalhando, tá? Então, esse arquivo aqui que eu criei é mais para esse sentido, tá? Quem tiver interesse, me mande o arquivo no e-mail abaixo, na descrição, que eu envio para vocês também esse modelo para vocês poderem praticar conforme esse exercício que eu vou passar agora, tá? Peço também que vocês compartilhem esse material, se inscrevam no canal, isso me ajuda a produzir mais conteúdos, tá? E ajuda também outras pessoas. Ative o sininho e assim que eu postar novas aulas, vocês já vão ser notificados. Vamos lá. Esse exercício aqui eu procurei ter a laje, tá? Mas não é obrigatório para que você coloque o forro. É mais no sentido de trazer um pouco de realidade pro projeto, tá ok? Então vamos lá. O forro ele fica aqui na guia arquitetura, painel construir e esse ícone forro, tá? Existem dois forros, que é o forro automático e efetuar o croquis do forro. A gente vai entender melhor daqui a pouquinho, tá? Nesse arquivo aqui que eu criei esse projeto, que é o template do Revit, ele já vem aqui no caso com as plantas de piso, que é o nível 1, nível 2, terreno, e aí também a planta de forro, que é nível 1 e nível 2, tá? Parece ser igual, tá, pessoal, mas é diferente, tá? No caso, uma planta de piso, obviamente, ela vai mostrar o corte na mediano, né? Digamos assim, na metade da janela para baixo, né? Um corte na edificação, como se fosse exatamente isso aqui que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. É isso aqui, tá? Isso seria um corte, só que vendo em planta ele fica chapado assim, né? Certo? E aí o que acontece? A questão da diferença do plano de forro é só que ele vai enxergar desse corte para cima, tá? Obviamente quem já trabalha na área, quem já é arquiteto, engenheiro, sabe muito bem disso, tá? Mas para quem acompanha esses exercícios e não tem a prática, ou talvez não seja um profissional, tenha um pouco mais de dificuldade, tá? Então, essa é a explicação para vocês só entenderem a questão de plantas baixas quando você tem planta de forro e plantas de piso, tá ok? Então vamos lá. Com o arquivo já está aqui certinho, eu vou acessar aqui o nível 1, tá? Da planta de forro, tá ok? Eu costumo também trabalhar com linhas ocultas, certo? Em momentos que o desenho está bem cheio de informação, e nesse modo cores consistentes a gente já consegue enxergar o tipo do forro onde que eu já desenhei, tá? Então fique à vontade para vocês fazerem da melhor forma, tá? E também, caso vocês não tenham um computador tão potente, o nível linha oculta ajuda, tá? Então a gente vai começar aqui por linha oculta, tá ok? Então o forro, né, como eu acabei de falar, da guia arquitetura, painel construir forro, você tem duas formas, tá, de colocar, que é o forro automático e o forro por croquis, tá ok? Só uma atenção no caso por forro automático, tá? Porque às vezes vocês vão estar aqui nas linhas finas, aqui, que é o comando acesso rápido. Quando você coloca o forro, talvez não perceba isso, mas se você acionar aqui linhas finas, você vai ver que o forro ele é colocado para dentro da parede, tá? Como se fosse engastado. Então, você pode até fazer, mas
Desse modo, inclusive, ele é mais rápido, você só vai clicar e ele já vai desenhar. Mas eu prefiro fazer por croquis, porque geralmente você tem a tabica, né? Ou também a sanca, que é o exemplo que eu vou fazer aqui, de forro. E aí esse modo acaba que você tem que apagar as linhas e refazer novamente. Então eu procuro desenhar sempre aqui pelo croquis, tá? Então vamos lá, eu clico no croquis. Na paleta de propriedades vocês vão encontrar aqui o forro básico e forro composto, tá? Qual que é a diferença dos dois? O forro básico, que é esse genérico aqui, se eu clicar em editar tipo, você vai perceber que aqui não tem camadas, tá? O que são essas camadas? Na verdade é a estrutura do forro, né? Que é o perfil, a própria placa de forro, que geralmente é o forro de placa ou forro acartonado. Então nesse caso aqui de forro genérico, ele é para um forro simples, quando você não quer muito, digamos assim, muito detalhe, tá? Mas no nosso caso, perdão, específico, a gente vai usar aqui o composto, tá ok? Inclusive eu já configurei aqui alguns gessos, tá? Mas se vocês não tiverem aí, vocês podem clicar na placa de gesso, esse é em montante metálico, tá? E aqui vocês podem duplicar, certo? Pro gesso que vocês quiserem. E aqui na estrutura você aumenta inclusive o tamanho da estrutura e a própria placa de gesso. Mas como eu já criei para adiantar o exercício, a gente já vai direto ao assunto, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o placa gesso acartonado. Eu já calculei essas alturas também para facilitar e ficar mais didático. Então essa altura aqui do forro ela vai ficar com 2,65, tá? E aí eu vou começar aqui pelo retângulo, tá? E aí o deslocamento eu vou colocar como 0,05. Eu estou simulando aqui, por exemplo, uma tabica, tá? A gente usa entre 5 e 7, tá? Vou até colocar uma 7, fica mais evidente. E aí eu vou começar a desenhar. O que vai acontecer? Esse desenho ele começa a ficar para dentro da parede. Então tem duas formas de você fazer isso aqui. Ou colocar o menos na frente, que aí ele coloca as linhas para dentro, né, do ambiente, fica negativo. Ou se não tiver o menos, você pode apertar a tecla espaço do teclado, tá? Que ela vai para dentro, tá? Eu acho que a tecla espaço do teclado é até mais prática, mas façam da maneira que vocês acharem melhor. Então, feito isso aqui, digamos assim, é um forro inteiro, como se eu estivesse fazendo aqui com tabica de todos os lados, tá? E agora eu vou fazer aqui com -1, agora sem usar a tecla espaço, para que eu coloque esse ambiente, perdão, agora sim, para dentro do ambiente aqui, tá? Eu estou simulando uma sanca qualquer, tá, pessoal? Não se preocupe aí com a forma do gesso, com a estética. Isso aqui é mais didático mesmo, tá? Então, quando eu desenho a primeira linha e a segunda linha, significa que esse meio aqui, ele vai ser um rasgo, tá? Vai ser um vazio. Então, eu vou finalizar, lembrando que na paleta de propriedades eu coloquei como 265. Eu finalizo, tá? Eu já vou dar uma olhadinha aqui no 3D também. Vou tirar na paleta de propriedades aqui a caixa de recorte que eu acabei criando, só para a gente ver direitinho o que está acontecendo, tá? Eu vou ocultar essa parede. As janelas nem precisam, mas ali, tá vendo? Ó, o gesso já foi feito com um vazio na parte do meio, tá? Porque a ideia é fazer uma sanca. Então, nível 1, estou no nível 1 da planta do forro, tá ok? E agora eu vou criar mais um forro, no caso que será a sanca, tá? Como croquis também, retângulo. O deslocamento ponto 15, tá? E aí eu vou desenhar, ele já joga para fora, nesse sentido aqui. A altura 2, já calculei também, vou deixar aqui como 2,50, tá? Só para ele ficar mais baixo, porque a sanca fica mais baixo, certo? Vou finalizar. Eu dou uma olhada no 3D, sempre olhando no 3D para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então tá aqui, essa aqui é onde vai ser a sanca, e agora eu preciso desse fechamento aqui, tá? Algumas pessoas chamam até de espelho, mas esse fechamento que faz aqui com que eu não consiga ver esse vazio aqui, né? E a luz não vaze aqui para dentro. Tá ok? Então, para essa forma eu costumo colocar aqui em estrutura de arame,
Lembre que é essa parte interna que vai ser o nosso limite. Aí eu vou criar esse forro, tá? E aí eu venho aqui no espelho, né? Qual que é a diferença desse espelho aqui? Na verdade, a única diferença dele é que eu dupliquei e aí eu aumentei essas camadas aqui para fazer o fechamento certinho lá. E já já vocês vão entender. Então vou clicar aqui, ok. Efetuar croquis, retângulo, certo? Vou colocar um deslocamento de ponto 0,3, tá? Nesse sentido aqui, ok. E finalizar. Eu também passei 2 cortes, tá, pessoal? No sentido longitudinal e no sentido transversal, tá? Só para a gente facilitar, só para facilitar aqui a visualização, tá? Fazer o corte é muito fácil, vocês já sabem disso. É clicar no corte, clica de um lado e do outro, onde passar a seção está feito o corte. Então eu já tenho esse corte aqui, vou abrir ele. Aí o que acontece? Onde veio parar o forro aqui, o fechamento? Então basta que eu clique nele, clica na ferramenta mover e movo para cima. Aí ele já faz esse fechamento. E também para os mais, digamos assim, as pessoas que têm mais detalhes, né, são mais detalhistas. Se você quiser também, você pode clicar aqui em modificar, na guia modificar e unir, tá? Unir esse com esse com esse, para que fique tudo certinho aqui, a leitura, no caso, gráfica do desenho, beleza? Tem algumas outras formas também que vocês geralmente usam. Eu já tentei fazer isso também assim com paredes, tá? Eu configuro, mas por ser elemento gesso, eu acho até melhor que se faça tudo na categoria gesso. Isso lá no quantitativo e tabelas fica mais fácil, tá ok? Então isso aqui é no corte, tá? No 3D, aí você vê ali, ó, certinho, fechadinho ali, tá? Fica bem bacana. O gesso já dá aquela cara assim de executado mesmo, né? E aí para finalizar esse trecho aqui, mas antes disso eu vou entrar até no nível forro, só para vocês verem também que o forro não é necessário que se faça só por ambiente, tá? Eu posso aqui na arquitetura fazer clicar no forro, vir aqui em forro automático, por exemplo, nesse trecho. Ele já criou, tá? É bem rápido aqui, mas ele já criou. Se eu entrar no 3D, eu vou ver ele aqui, ó. Tá aqui criadinho, certo? Então, vou botar aqui até com 2,60 para não ficar tão baixo aqui, né? Só para ver essa altura. Isso é uma forma que eu falei, que é a que fica engastado. E aí a outra forma é com o forro novamente, né? Efetuar o croquis. Aí você pode vir aqui com a linha mesmo, tá? E fazer o contorno do ambiente onde você quer delimitar o forro. Eu até passei um pouco aqui, mas você pode fazer aqui certinho. Se passar, usem a ferramenta TR, né? Que é o trim, para cortar aqui. Aqui ele já fechou. E aí o que eu ia comentar com vocês é isso aqui, que fazer um outro ambiente, tá? E aí percebam que eu fiz o croquis dos dois e quando eu finalizo, o que acontece? O gesso vai ser feito tranquilamente, tá? Se você olhar aqui no 3D nesse outro lado, você vai ver que o gesso foi feito. Eu vou até subir um pouco para 2,60, só para ver aqui a diferença. Mas qual que é a questão? É que esse gesso aqui, desenhando o croquis de ambientes separados, só que desenhando tudo junto, o que vai acontecer? Quando você altera o de um ambiente, naturalmente ele vai alterar o do outro, porque ele está tratando de uma mesma característica, né? de um mesmo gesso. Eu aconselho fazer sempre por ambientes separadamente, beleza? Vou colocar aqui no estilo visual cores consistentes, só para vocês entenderem o que é parede, o que é gesso, né? Fica até mais claro esse entendimento. Aqui no corte, tá? Como que fica, tudo certinho aqui. Beleza? E aí, eu vou inserir aqui uma luminária. Vou até deixar aqui no modo estrutura de arame. É uma luminária qualquer, tá? Vou buscar ela aqui. Só para a gente finalizar esse exercício. Essa luminária eu carreguei aqui da família de iluminação, que é essa iluminação direta lista, tá? Eu vou até pegar essa iluminação spot aqui também, abrir. Só para vocês verem que é fácil colocar o spot aqui. É um qualquer, tá, pessoal? Não se atentem aí à estética e nem à parte técnica, tá? E aí,
eu posso inserir essas duas luminárias, que é o spot e essa outra lista, tá? Que é aqui, que geralmente são lâmpadas que ficam aqui nesse trecho, né? Entre o forro, né? É embutida, ela fica em iluminação indireta. Quando eu clico aqui, ele está identificando que essa luminária não é vista, né? Porque provavelmente ela está mais baixa, então vou mudar esse corte olhando para frente. E aí, olha, realmente, ó, onde é que ela veio para aqui, tá? Então eu posso clicar na luminária, clicar nessa parte de baixo e simplesmente movê-la até a parte superior, tá? E aí quando eu olhar aqui no nível 1, eu já começo a ver essas luminárias, tá ok? Aí você basta copiar essas luminárias, né? Vou até colocar aqui restringir em múltiplas para ficar tudo retinho, tá? E fazer várias cópias. Vou selecionar todas com Ctrl, mover aqui para mais um pouco para a direita. Com a seta eu posso ir ajeitando e vou espelhar por esse eixo aqui, tá? Isso aqui é somente um exercício de gesso. Não se atentem às luminárias em ser isso, que a gente vai ver isso mais na frente, tá? Só para vocês entenderem aí como é que fica isso na prática, tá? Só espelhei aqui na diagonal, como se fosse aqui. Beleza? No 3D eu vou dar uma olhadinha lá. Na parede que eu ocultei aqui eu já consigo ver, tá? As luminárias lá dentro, os spots. Talvez não seja aqui o convencional, tá? Só para exemplo. E aí, eu vou entrar aqui no nível 1. Vou até fazer aqui uma foto nesse sentido aqui. Vou aumentar aqui um pouco. Esse trecho nesse. Vou ocultar essa parede. Ocultar essas janelas com HH, tá, no teclado, só para vocês entenderem aqui o ambiente. Beleza? Clicar aqui nessa borda, vou mover essa câmera um pouquinho para cima. Acho que ela ficou até aberta demais. Entro aqui na visualização. Mas é bem isso aqui. Acaba que isso aqui também é um truque, tá, pessoal? Quando a foto fica muito perto, se abre muito o campo visual, fica tudo distorcido, tá? Isso aqui eu tô fazendo só para vocês entenderem como é que vai ficar aqui o forro, tá? E aí, um render básico aqui, bem rápido. Em alto aqui, vou deixar interior artificial apenas. É só um teste básico, só para vocês verem mais ou menos aí como é que fica o forro, tá? Acho que acabou não entrando, né? Deixa eu ver aqui, render. Agora sim. Deixa ele processar aqui um pouco. Mas é muito simples fazer o forro, tá? Tá bem estourado aqui a iluminação. Não se atentem com isso. Mas já dá pra ver que a luminária aqui já acendeu, tudo certinho. Tem a sanca. É só para vocês entenderem um pouco mais da, digamos assim, da realidade, tá ok? Mas é muito simples criar um forro. É muito fácil, desde que seja sanca ou com tabica. De qualquer forma, calcular essas alturas, colocar as camadas, como eu falei para vocês, de estrutura. Conhecendo a parte da obra, é muito fácil vir aqui para o Revit modelar. E eu sempre aconselho também, faça um croquis à mão, faça um corte, porque fica muito mais fácil de entender e calcular aqui quando vocês forem desenhar no Revit, tá ok? Então isso é a introdução do forro para a gente já inserir no nosso projeto, tá ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.